Fala pessoal, aqui quem fala é o historiador, escritor e também hoje guia de turismo internacional, formado pelo CIET. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois projetos muito interessantes sobre turismo histórico-cultural para Cabo Frio e também para a cidade de Búzios. São dois projetos que eu acho muito interessantes. Um que é um projeto muito legal que quer fazer com que a orla da Praia do Forte de Cabo Frio seja batizada, já que ela não tem nome, de Orla de Santa Helena de Cabo Frio. Eu acho que esse é um projeto muito importante para o desenvolvimento do turismo histórico na cidade. Por quê? Porque muita gente não sabe, mas quando Cabo Frio foi elevado à condição de cidade em 1615, em nome do rei da Espanha, o rei Filipe III da Espanha, Filipe II de Portugal, a cidade teve o nome de Cidade de Santa Helena do Cabo Frio. Foi esse o nome que o governador Constantino Menelau deu à cidade de Cabo Frio, a mando do rei espanhol, porque Cabo Frio foi elevado à condição de cidade pelo rei da Espanha, porque nesse período o Brasil pertencia à Espanha como todas as colônias portuguesas. Por quê? Porque foi no período da União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640. Então todas as colônias portuguesas pertenciam à Espanha nesse período, inclusive o Brasil. Então tanto Cabo Frio como São Luís de Maranhão foram elevados à condição de cidade pelo mesmo rei espanhol. Então eu acho que é um projeto muito interessante que vai resgatar esse início da nossa história enquanto cidade. Um outro projeto que eu acho muito importante falar aqui nesse vídeo é um projeto que me pediram para que eu escrevesse ele, que é um projeto que para construir aqui em Cabo Frio e em Búzios, ou seja, em três praias, duas pertencendo a Cabo Frio, uma pertencendo a Búzios, lembrando que tudo pertencia a Cabo Frio, mas esses municípios foram se separando no decorrer da história. Búzios foi o último município a se emancipar em 1995. Então, nessa região do chamado Antigo Cabo Frio, ocorreu o ignominioso tráfico de escravos para essa região aqui, no período em que o tráfico de escravos ele era considerado ilegal no mundo, ou melhor, ilegal no Brasil, que foi o período após a Lei Feijó de 1831 e também a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que põe fim definitivo ao tráfico de escravos da África para o Brasil. E mesmo após pôr fim ao tráfico de escravos da África para o Brasil, um traficante em especial aqui do antigo Cabo Frio chamado José Gonçalves, ele dá o nome à praia de José Gonçalves, hoje pertencente a Búzios, ele e alguns outros traficantes de escravos dessa região do antigo Cabo Frio vão continuar traficando escravos nesse período chamado período da ilegalidade. E aí, eu dando palestra em Búzios, lá em maio, falando sobre escravidão, eu citei essa história do tráfico de escravo para essa região. E aí foi muito legal porque uma amiga muito querida quilombola, líder de quilombola em Búzios, que é a Cirlei, também grande líder das religiões de matriz africana do município, pediu para que eu fizesse um artigo e bolasse um documento para fazer vários tipos portais do não retorno que tem na África. Eu vou mostrar para vocês agora exemplo dos portais do não retorno que tem em vários lugares da África, especialmente no Benin, numa cidade de Uidá, no Benin, que é um portal feito pela Unesco, agora a partir do final do século XX, início do século XXI, mostrando os últimos portos da África onde saíram os escravos para vir para o Brasil. E aí as pessoas me pediram para fazer um projeto para construir como fosse portais do não retorno, nós vamos ter que botar outro nome, obviamente, para lembrar do ignominioso tráfico de escravos para a nossa região. Então, durante nesse período aí que eu falei, de 1831 em diante, o tráfico de escravos vai começar a ser paulatinamente proibido no Brasil. Em 1850 ele vai ser definitivamente proibido, mas aqui na região do antigo Cabo Frio, José Gonçalves e outros traficantes vão continuar com esse tráfico internacional de escravos. E eu acho que seria muito legal nós fazermos essa recordação histórica, porque
história não só se lembra de coisas boas, as pessoas têm uma noção extremamente equivocada da história, em achar que a história só deve relembrar de coisas boas. Por exemplo, vários grupos, inclusive de professores de história, queriam tirar o nome de José Gonçalves da praia de José Gonçalves em Búzios, do bairro também que possui o nome dele. E eu fui um dos poucos historiadores contra, eu e Luiz Guilherme e a Nil Macioli fomos os únicos historiadores que fomos contra a retirada do nome do José Gonçalves, desse traficante de escravo, dessa localidade, porque a história não é feita só de momentos bons e de coisa boa. Muito pelo contrário, o que mais existe na história são coisas ruins. E essas coisas ruins devem ser lembradas para que nunca mais a humanidade as pratique. Então acho que é um projeto muito legal de história e de turismo histórico, que é também levantar portais como esse portal do não retorno que existe na África, na praia do Peró, na praia da Rasa, que pertence também a Cabo Frio. Rasa e Peró pertencem a Cabo Frio, a praia da Rasa não pertence a Búzios, só um pedaço muito pequeno dela pertence a Búzios, mais de 2 quilômetros dela pertence a Cabo Frio, e também na praia José Gonçalves em Búzios, levantar esses portais históricos para lembrar esse comércio ignominioso de seres humanos que aconteceu e que trouxe da África para o Brasil, ou melhor, para a América, 12 milhões e meio de pessoas cativas, sendo a maior deportação obrigada da história foi o tráfico negreiro. Então ele trouxe 12,5 milhões de pessoas da África para o Brasil, 2 milhões e meio morreram nos navios negreiros, e por isso eles eram chamados de tumbeiros, e 10 milhões chegaram na América, e o Brasil recebe um número de mais de 5 milhões de escravos, desses 10 milhões sendo o país que mais recebeu escravo em todo o mundo. Então eu acho que é significativo criar ali na orla de Cabo Frio, essa orla de Santa Helena do Cabo Frio, para lembrar que o nome da cidade de Cabo Frio, o primeiro nome dela, foi Cidade de Santa Helena de Cabo Frio. Esse foi o primeiro oráculo da cidade, o primeiro santo protetor da cidade, foi a Santa Helena. E também acho que é fundamental nessas praias do Peró, Rasa e também a praia de José Gonçalves, que hoje está no município de Búzios, sejam levantados esses portais para lembrar que essas praias foram usadas, infelizmente, para o tráfico internacional de escravos, mesmo no período em que o Brasil já havia proibido o tráfico de escravos, tanto pela Lei Feijó, que é chamada Lei para inglês ver, a lei que não, infelizmente, ela não teve eficácia, e também com a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei de 1850, essa lei sim, que pôs fim definitivo ao tráfico de escravos para o Brasil, mas a sociedade brasileira, a elite brasileira estava tão arraigada com a escravidão que José Gonçalves e outros traficantes quiseram manter o ignominioso comércio negreiro, o ignominioso comércio de escravos, e continuaram a trazer escravos aqui para a região do Cabo Frio. Lembrando que o porto que mais recebeu escravos na América foi o Porto do Valongo. Ele funcionou de 1811 a 1831 e com a Lei Feijó ele foi fechado. E com isso os traficantes de escravos começaram a querer arrumar outros portos, outros locais para desembarcar escravos da África que fossem locais longe das autoridades do Império. E com isso foram escolhidas a Praia do Peró, a Praia de José Gonçalves e a Praia da Rasa, e eles traziam escravos para essa região. E esses escravos eles chegavam ou na Fazenda Campos Novos ou nas fazendas que tinham ali na Baía Formosa. Então, pessoal, eu acho que é fundamental nós trazermos o turismo histórico para Cabo Frio e fazendo esses dois marcos importantíssimos. Criar portais nessas praias, relembrando o tráfico de escravos e trazendo o nome de Santa Helena de Cabo Frio para a orla da praia, ali da Praia do Forte, para lembrar que a cidade de Cabo Frio, que é a quinta mais antiga do Brasil, ela foi elevada à condição de cidade com o nome de Santa Helena, sendo Santa Helena seu primeiro oráculo, seu primeiro santo protetor. Valeu, pessoal! Vamos levar essa ideia adiante e desenvolver em Cabo Frio um turismo histórico-cultural, porque uma cidade antiga como a nossa, ela deve ser conhecida não só pelas suas belas praias, mas também pela sua história. Essa é a minha luta e eu vou perseverar nela.